Imagine a cena da interlocução entre a serpente e a mulher em Gênesis capítulo 3, num contexto de redação de notícias. Provavelmente, o editor retire o pronome indefinido toda e oriente o repórter a evitar a utilização dessa categoria, pois indica excesso de generalização, pouco aprofundamento ou até mesmo falta de domínio no assunto. Não é o caso aqui, pois o diabo, como repórter do inferno, conhece a capacidade de Deus e utiliza o mesmo termo propondo uma pergunta para induzir Eva ao erro. A ordem expressa do Criador era a seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Como editor-chefe da reportagem escrita por Moisés, o Espírito Santo faz questão de que ele publique os diálogos na íntegra. A utilização de bons conectores forma ótima coesão e coerência no texto, a fim de que a verdade objetiva de Deus, absoluta, possa ser notada. Adão e Eva têm o pleno domínio e capacidade mentais para seguir as orientações da boca do próprio Deus. Em seu livro Patriarcas e Profetas, a escritora norte-americana Ellen White menciona que no julgamento divino os homens não serão condenados porque conscienciosamente creram na mentira, mas porque não acreditaram na verdade. O diálogo chama a atenção pela convicção da serpente. Ela opina de acordo com a sua imoralidade. Ela se utiliza de argumento pseudocientífico a partir do conhecimento que possui para confrontar o caráter de Deus. Enquanto para Eva existe um hiato entre opinião e argumento, para a serpente parece não haver o mesmo problema, uma vez que ela já conhece o bem e o mal, fruto da narrativa que ela mesma criara no céu. Isso você pode conferir em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, Isaías 14, versículos 12 a 14 e Ezequiel 28, 13 a 19. E a partir dos dados obtidos nas observações que fez do casal edênico, na redação do inferno, a serpente tem elementos suficientes para o fato noticioso que rende matéria, que rende muita publicidade. De acordo com E.H. Merrill, na obra Teologia do Antigo Testamento, há evidência no texto de que até o momento do diálogo, a palavra bem não possui sentido moral e muito menos ético. Porém, procura em seu significado descrever o que é agradável, desejável, bonito e assim por diante. Para Merrill, ao comer do fruto, o ser humano passa a conhecer o mal à semelhança de Deus. E isso desagrada, pois essa é uma prerrogativa dele como Criador, como Deus absoluto. Ao experimentar o pecado, a humanidade não só conhece o bem e o mal, mas se torna má. Haja vista tanto de maldade feito, praticado pelos homens e mulheres deste mundo. Em seu livro Educação, Ellen White menciona que o pecado obliterou a imagem de Deus no homem. Na verdade, deslustrou a imagem de Deus no homem, feriu o caráter. Adão e Eva não estavam ilesos a possibilidades negativas. Ellen White ainda comenta que eles não foram deixados sem avisos do perigo que os ameaçava,
Mensageiros celestiais expuseram-lhes a história da queda de Satanás e suas tramas para a sua destruição, explicando mais completamente a natureza do governo divino que o príncipe do mal estava procurando transtornar. Em outras palavras, Eva não precisava dialogar com a serpente. Bastava ela dialogar consigo mesma e cair fora do perigo. Se nós aplicássemos os princípios do jornalismo investigativo no diálogo entre a serpente e a mulher em Gênesis capítulo 3, poderíamos dizer que o diabo foi um brilhante repórter ao pacientemente estudar o laboratório da natureza, coletar dados, seguir os passos do casal e gravar todas as conversas entre Deus e os dois. Ao se personificar na serpente, o inimigo cria o disfarce perfeito e age no momento em que a mulher se afasta do marido e descumpre uma ordem divina. O campo semântico utilizado pela serpente na interlocução com a mulher gera uma narrativa diametralmente oposta à verdade objetiva de Deus. A insistência da mulher em conversar com o ser estranho aguça uma curiosidade que gera enorme prejuízo para ela, para o seu esposo e para toda a sua descendência. Por isso estamos aqui. Sem perceber, Eva concedeu entrevista ao maior inimigo de Deus. A bela serpente, na verdade, era o dragão, que ao se passar por repórter disfarçado, trabalhou dia e noite realizando a decupagem das gravações e fora perito quando escolhe um único texto e distorce a história. E o texto diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 4. O argumento recheado de falsa ciência utilizada pelo réptil mentiroso convence a mulher e a mesma decide comer do fruto. Com a tese científica da serpente comprovada aparentemente, uma vez que ao comer do fruto Eva não morre, ela segue em disparada em direção ao seu esposo e compartilha da nova descoberta. Gênesis 3,6 diz isso. A tragédia é tão daninha que mesmo após milênios do ocorrido, a serpente continua a seduzir os descendentes da mulher em seus multifacetados disfarces. O jogo é tão sujo, amigo, distinta amiga, que o próprio Cristo alertou acerca desses enganos lá no Evangelho de Mateus 24, quando diz: cuidado para que não vos engane. A partir do pressuposto ocorrido no Éden, o melhor é não dialogar com a serpente. O mundo dela é obscuro, enigmático e totalmente gnóstico. É um mundo de mistério, fora dos mistérios de Deus. Comece a observar à sua volta que o mundo político, econômico e ideológico possui finalidade religiosa. Yuval Harari, em seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, chega a dizer que a utilização do termo ideologia é somente por uma questão semântica, pois as ideologias não passam de grupos religiosos oriundos de crenças naturalistas. Nesse íntere, observe os meios de comunicação também como algo semelhante. Das muitas teorias do jornalismo, uma delas é a chamada teoria gnóstica. Em seu livro Teoria do Jornalismo, o jornalista Felipe Pena aborda a teoria em questão
mas procura tirar o sentido religioso ao incluir um caráter fáustico. Esse termo no jornalismo é quando um profissional da imprensa vende a alma ao diabo para obter informações. Porém, cede à religiosidade quando associa a comunidade jornalística como uma tribo repleta de rituais, de iniciação. Para Pena, a fonte de qualquer informação nada mais é do que a subjetiva interpretação de um fato. Isso quer dizer, amigo, distinta amiga, que cada ser humano tem a capacidade nata de um jornalista, especialmente em um mundo de conexões 24 horas, onde o senhor José e a dona Maria, munidos de um smartphone, passam a ser jornalistas de qualquer ponto do planeta. E o interessante, se ambos forem apenas repetidores de clichês serpenteados de boas intenções, o estrago é feito em questão de minutos. Em sua teologia do Antigo Testamento, Paul House menciona que o pecado começa com a falta de confiança em Deus. É aí que mora o perigo. Inclui o anelo pelo que causa dano próprio, ignora a revelação da verdade e, por fim, termina em destruição. Acreditar em mentiras devido à falta de fé não pode produzir obediência ao Criador. Interessante, não? Pois é, infelizmente foi isso que aconteceu com o casal no Éden e, por conseguinte, a sua descendência. Adão e Eva creram no repórter errado. Assim sendo, na redação de notícias do inferno não escapa nada. Os fatos noticiosos são muito bem elaborados por seu redator-chefe. Ele sabe como manipular dados. Nessa guerra de narrativas que existe há milênios, o melhor é ficar com a verdade objetiva de Deus, pois apesar da sua aparência retrógrada, em questão dos princípios, ela permanece como a segurança em meio ao pragmatismo das muitas serpentes camufladas de pessoas e conceitos parecidos com a verdade. Cuidado! Se antes do pecado já havia riscos, imagine em nossos dias. Que Deus te abençoe. Curta, se inscreva e compartilhe. O meu nome é Célio Barcelos e a gente se vê por aqui. Até o próximo.